tradição indiana que diz que não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe. Quem sou eu para questionar a longeva tradição da Índia? Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês, eu discordo. Eu acho que o mal é sempre temporário, passageiro, mas o bem é sempre eterno. E não existe benefício maior na nossa vida do que a educação. É a educação que cria os sonhos, que faz com que eles se realizem. Eu sei que nesse momento o seu foco é o Enem, mas eu sei também que você deve aproveitar todo esse novo arcabouço de conhecimento que você está ganhando para que isso seja um benefício para toda a sua vida. E a TV Enem está aqui para isso. Mais um dia de aula. Seja bem-vindo, TV Enem. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao assunto de mecânica. Hoje com o tópico de cinemática. E aí pessoal, lembra da aula passada? O que é a cinemática, hein gente? É a parte da física, né gente, da mecânica, que estuda o movimento sem considerar a força. Ou seja, você tem um movimento, mas você não sabe quem causa o movimento. Ou seja, não tem uma ideia de força. Turma, hoje eu preciso que vocês saibam alguns conceitos fundamentais. Vamos lá comigo? Ó pessoal, você sabe a diferença entre um corpo material e um corpo extenso? Ora, olha que simples, olha que fácil. Um corpo material é aquele corpo que tem a dimensão desprezível. E o corpo extenso é quando tem a dimensão relevante. Ô pessoal, olha que simples. Como é que o Enem iria trabalhar assim com vocês? Ele iria dar um texto, iria dar uma figura, e a partir dessa figura ele iria fazer algumas perguntas. Se o corpo ele é extenso ou se o corpo ele é material. E aí, bora lá? Vamos imaginar o seguinte. Bora imaginar um estádio de futebol. Tudo bem? Isso aí tá lá no Enem. Aí a partir dessa figura, ele faz algumas perguntas. Pense bem. Toda vez que não dá para você medir, o corpo se comportar como um ponto, é um corpo material. Quando dá para você medir, é relevante. É um corpo o quê? Extenso. Bora lá? Turma, uma bola em relação ao estádio. É um corpo o quê, gente? Material ou um corpo extenso? Isso aí, é um corpo material. Porque uma bola em relação ao estádio é muito pequenininha. Logo, é um corpo que, gente, material. Ó a armadilha, quero ver, hein? A torcida em relação ao estádio. A torcida em relação ao estádio. É extenso o material? É extensa. Você consegue ver o tamanho. Agora se ligue, ó. O torcedor é extenso o material? Ele é material, porque ele é muito pequenininho em relação ao estádio de futebol. Fala a verdade, é difícil? Não. E isso vai cair na sua prova, hein? Presta atenção. Qual é a diferença de trajetória e deslocamento? Galera, trajetória é o caminho realmente percorrido. É a distância realmente percorrida. Agora, turma, e o que é o deslocamento? É a distância entre o início e o fim. Professor, eu não entendi não. Você entendeu, você não sabe que você entendeu. Pensa aí comigo rapidinho, bora lá. Você sai de sua casa e você da sua casa para a padaria são 10 metros. Se da sua casa para a padaria são 10 metros, quando você vai e volta, você andou quanto? 20 metros. 10 na ida e 10 na volta. Isso é o que, gente? Trajetória. E o que é o deslocamento? É a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Se você sai de sua casa, você vai e volta para sua casa, então significa que a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada foi zero. Consequentemente, o deslocamento é zero. Como é que isso cairia em uma prova? Ele botaria um texto. E nesse texto, galera, falaria algumas perguntas. Por exemplo, ó, um cara saiu do ponto A, foi para o ponto B e parou no ponto C. Aí ele pergunta, qual é a trajetória? A trajetória é a distância realmente percorrida. Galera, ele andou 20.
Galera, ele andou mais 29. Então ele andou quanto, gente? 49 metros. Beleza, turma? Gente, qual é então o deslocamento? O deslocamento é a distância em linha reta entre onde você sai e você chega. É muito simples, ó. Eu saí do ponto A, não interessa que eu fui para B, não interessa para onde você foi, rapaz. Então, você saiu de A, chegou em B. Então, o seu deslocamento seria esse. Pode dar várias figuras diferentes. Nesse caso, deu um triângulo. Então, o deslocamento, nesse caso, você vai ter que calcular Pitágoras, meu filho. Ó, o deslocamento é o x. Bora ver como é que seria x? Seria 29 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais x ao quadrado. E aí? Posso dar uma dica que ninguém sabe? Só você vai saber? Vem aqui comigo, ó. Não pode contar a ninguém, hein? Segredo. Vem aqui comigo, ó. Ao invés de fazer essa conta grande e difícil, faça o seguinte. X é cateto ou hipotenusa? Ele é cateto. Toda vez que for cateto, você pode usar a regra rolê. A minha regra, ó. X é igual a raiz quadrada da soma vezes a subtração. X é igual, turma, some aqui, vá, 20 mais 29, 49. 29 menos 20, 9. Bora de novo? Soma, 49. Subtraia, 9. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 9, 3. Resposta, 21 metros. Então, meu deslocamento dá 21 metros. Turma, é a única parte de conta. Beleza, galera? Ó, rapaz, não pode dar mole. Vem aqui comigo, ó. Então, trajetória que você anda, deslocamento é da onde você sai até onde você chega. Turma, péssima notícia pra gente, hein? A maioria de vocês, infelizmente, não conseguiram entender o que é o movimento e o repouso normal. Até no dia de hoje, pessoal, a gente não sabe direito o que é repouso e movimento. Vem aqui comigo, ó. Olha a minha pergunta. Eu tô andando, beleza? Ó, eu tô andando. Quando eu tô andando, uma árvore tá parada na rua. Eu tô em movimento ou repouso em relação à árvore? Em movimento. Agora, a árvore em relação a mim, tá em repouso ou em movimento? Ela tá em movimento. E é aí que vocês erram. Calma. Eu sei que é estranho, calma. Porque então, mas Mário, aqui não tem rodinha. Eu sei, calma. Pera aí que eu vou te explicar. Ó, bora pensar comigo. Você aí, já teve ou já teve aquela mania de perseguição? Você já teve, hein? Quem aqui nunca ficou andando na rua, olhando pra lua, fazendo, meu Deus, a lua tá me seguindo. A lua tá me seguindo. Não, não tá te seguindo. Vai entender por quê? Se eu tô andando, a distância entre eu e a lua muda. Se a distância muda, significa que o corpo está em movimento. Então, o que é o movimento? É quando a distância é variável. Turma, e o que é o repouso? É quando a distância é constante. Ô galera, falei, fala a verdade, vá do fundo do seu coração. Você erraria a questão dessa do Enem. Agora você não erra mais. Porque você tá aqui, você sabe, você tá na TV Enem, rapaz. Vem aqui comigo, ó. Vem cá. Papaléguas, pela ideia do desenho, ele tá, no caso, né, se distanciando da árvore. Ouça aí, presta atenção, hein. Papaléguas em relação à árvore. A distância muda? Sim. Então, Papaléguas está em movimento em relação à árvore. A árvore é a referência. Bora de novo agora. A árvore está em movimento em relação a Papaléguas. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Gente, é isso aí. Se a distância muda, está em movimento. Se a distância não muda, ela é constante, significa que o corpo está em repouso. Vem aqui comigo. Quem aqui nunca, quem fala a verdade, quem nunca, junto de um ônibus, parou um ônibus e outro ônibus? Pensa aí, vá. Um ônibus saiu devagarinho. Ninguém fala com ninguém, mas vamos falar, meu Deus, qual ônibus está andando? Não é? Já com certeza já aconteceu isso com você. Por que isso acontece? Ó, quando o ônibus anda, você não sabe qual é que está andando, porque eu estou em repouso em um ônibus e o ônibus está em movimento em relação a mim. Todos os dois estão em movimento em relação ao outro. Você quando olha para cima e fica olhando para o céu, você não sabe se é você que está em movimento em relação ao céu ou se o céu está em movimento em relação a você. Então bora lá comigo? Esse piloto, mesmo aqui paradinho, ó, o piloto vermelho, ele está em movimento em relação ao azul. E o azul está em movimento em relação ao vermelho. Por que isso acontece, gente? Porque a distância muda. Fala aí, aprendeu ou não aprendeu? Física não é fácil. Vem aqui comigo agora, ó. O que é a posição? Ó, a posição, ela vai ser representada pela letra S, tá bom?
Gente, bora supor que aqui seja 0, 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Ó, galera, se o cara sair, rapaz, aqui, ó, eu tô aqui. Aqui sou eu, hein? Eu tô aqui. Gente, se eu sair desse ponto e vou até esse ponto, significa que esse ponto inicial é chamado, gente, SO, é 1 metro. É a posição que eu estou. Aonde eu chego, nesse caso é quem? 4. É 4 metros. É a posição final. Galera, o que você anda é chamado de ΔS, que é final menos inicial. É importante sim, grava onde? No coração. Você tá vendo que física tem romantismo? Sempre romantismo. E a rapidez que você chega daqui pra cá, ou seja, quanto mais rápido, quer ser mais rápido, você chegar em menor tempo. Ou seja, gente, essa rapidez em relação ao tempo, você vai chamar de velocidade. A velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Turma, ΔS é variação da distância, é dado em metro. ΔT é dado em segundos. E a velocidade é dada em metros por segundo. Turma, aplicação de velocidade sempre cai no Enem. E aí, fala a verdade, é difícil o Enem? Claro que não. Cinemática é só isso, ó, gente. A parte inicial, a introdução é só isso. Obviamente, falta o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, que são as próximas aulas. Mas falei, não existe mais nada para te perguntar no Enem. É só isso aí que cai. Pessoal, eu espero sinceramente ter ajudado vocês. Pessoal, muito obrigado, gratidão e até a próxima. Tchau, gente! Hoje tem um tema muito bacana para a gente conversar, né? De mundo contemporâneo, de atualidades. É sempre bom a gente fazer um resgate um pouco histórico, assim, né? De cada uma dessas regiões. E uma das regiões do mundo hoje muito importantes é a Índia. Queria lembrar vocês, quando a gente pensa em Índia, a gente pensa em quê? Você falou aí telemarketing, falou aí, eu vi, quem quer ser um milionário, né? Caminho das Índias, sei lá o que você lembra quando fala da Índia, né? Mas quando a gente pensa em Índia, a gente pensa em muita população, né? É um país extremamente populoso, que tem uma população grande urbana, mas tem também uma grande população rural, né? É uma das maiores concentrações de população rural, né? Então tá aqui, ó, é uma notícia que diz: novo censo aponta que a população indiana já supera 1,2 bilhão de habitantes. É estranho falar assim, né? 1,2 bilhão, mas tá certo, viu? Não é 1,2 bilhões, não. É 1,2 bilhão de habitantes. Então você pense bem, raciocine comigo. Uma região tão populosa como essa interessou aos países europeus no século XIX deveras. Em plena Revolução Industrial, o território da Índia aparecia com grandes oportunidades. E quais eram essas oportunidades? Quem eram esses novos interesses imperialistas europeus? Primeiro, mão de obra barata. Converter esses indianos na onda da Revolução Industrial em mão de obra barata. Eles acabaram encontrando algumas barreiras dos europeus. A primeira grande barreira, pessoal, de como converter essa mão de obra indiana era o sistema de castas. Ô Rick, que história é essa de sistema de castas? É um sistema único que só a Índia tem, ninguém sabe direito de onde vem. É uma coisa ancestral, imemorial, né? As castas na sociedade hindu a sociedade hindu de castas se caracteriza por um grupo de sistema de castas absolutamente fechados. Então você tem os brahmanes, que são sacerdotes considerados puros, privilegiados, saídos dos lábios de Brahma. Você tem os kshatriyas ou guerreiros, saídos dos braços de Brahma, que protegiam todos contra a maldade. Os vaixya, que são lavradores, comerciantes e artesãos, saídos das pernas de Brahma. Os sudras, que são servos e escravos, saídos dos pés de Brahma. E tem os chamados impuros, dalits ou párias, que não pertencem a nenhuma casta. Esses são nascidos da mistura de castas, ou então são o resultado de indivíduos que descumpriram alguma regra religiosa. São considerados intocáveis. E aí, Ricardo, como é que você converte uma população dessa numa população de trabalhadores para a Revolução Industrial, para o imperialismo britânico? Vocês já vão ver como é que os europeus superaram isso aí, né? Só para lembrar vocês, tá vendo? Isso é um dado importante da revista Forbes. A Índia tem grandes vantagens, né? Tecnologia avançada, principalmente informática, grande população jovem, né? Uma elite bem informada, mas tem uma grande desvantagem.
uma infraestrutura precária e ainda sérios conflitos religiosos e étnicos e um sistema de castas que limita muito a sociedade indiana. Olha aí, que interessante, né? Meu pai mandou matar meu marido porque uma jovem se casou, né, com um indiano que não era da casta dela, e isso acabou gerando essa situação absurda que a gente ainda vê em alguns lugares, né, da Índia. E o outro grande interesse europeu, né, estava no mercado consumidor. Claro, uma massa dessa de consumidores, mas eles encontraram uma grande barreira cultural. Os indianos, eles não são consumidores, é como os chineses. Eles são bons produtores, mas não são bons consumidores. Como é que o imperialismo europeu superou isso? De duas formas. Tá aí. O que a Inglaterra fez? Primeiro, confiscou a riqueza. Sem riqueza, os caras tinham que trabalhar, mesmo estando em sistemas de castas diferentes. Primeira solução. Segundo, passou a monopolizar setores importantes da economia indiana, como a produção de sal, como, por exemplo, a produção de roupa, de tecido. Monopolizando setores essenciais da vida, os indianos tinham que comprar na mão dos ingleses. Consequentemente, né, eles conseguiram vencer as duas barreiras. O primeiro grande conflito entre os indianos e os europeus aconteceu na Guerra dos Cipaios. E por uma coisa curiosa, pessoal, é que os cipaios eram uma casta que era normalmente usada pelos ingleses como mão de obra militar. E eles tinham que pegar o cartucho, colocar na boca, tirar e colocar na arma para atirar, presta atenção. Só que esses cartuchos chegavam embebidos em banha, em gordura animal, e a religião hindu ela não permite que você leve nada à boca de origem bovina, de origem, né, animal. Consequentemente, eles se revoltaram por causa disso, e isso foi usado pelos ingleses para aumentar a exploração, acredite se quiser. Né? Depois dessa Guerra dos Cipaios, a Índia torna-se um vice-reinado inglês, e a dominação prossegue durante muito tempo. Só começou a mudar a história da Índia, galerinha, por causa deste homem aí, fantástico. Gandhi, ou o Mahatma, o ser de luz, o guia, a grande luz, o grande guia. Ele criou uma política curiosa chamada resistência pacífica, que era a junção da desobediência civil, ou seja, nós não vamos trabalhar para os ingleses, não vamos comprar produtos ingleses, vamos tirar o nosso sal do mar, vamos fazer nossa própria roupa. Só que quando os ingleses batiam, eles não reagiam. É a não violência, a satyagraha, né? A desobediência civil e a não violência somados geram a chamada resistência pacífica, conhecida como ahimsa. Ahimsa, força da paz. E ele libertou a Índia, galera, né, através da sua luta pela paz. É inacreditável. Einstein, que era contemporâneo de Gandhi, chegou a dizer que achava impossível que as gerações futuras acreditassem que um homem como Gandhi existiu. Mas existiu sim. E ele libertou a Índia, né, através da paz. Ele foi minando os interesses britânicos até o ponto, olha a imagem aí da Marcha do Sal, né, e ele fazendo a própria roupa, né? São imagens fortes, né, porque mostram aí a resistência do indiano contra o domínio britânico, e ele conseguiu, né, no final da década de 40, ele consegue a independência da Índia. Essa é a imagem de um filme bacana chamado Gandhi, né, do Richard Attenborough, ganhou o Oscar pra caramba, é o Ben Kingsley fazendo o papel do Gandhi, né, mostrando aí todo... Se você tiver uma paciênciazinha, cara, assista, você ter tempo aí, né? Garotinha, garotinho, assista, porque o filme tem quase 3 horas de duração, mas é uma aula fantástica, né, sobre a história desse homem incrível que é Gandhi. Para atualizar, a Índia fica independente da Inglaterra, mas mantém-se na Commonwealth, na comunidade britânica. Muita gente, inclusive, critica Gandhi por causa disso. E ele também criou um outro problema político para ele, que foi tentar conciliar muçulmanos e hindus. Imagine vocês o que é que deu, muita confusão. Depois de uma longa negociação, ele divide o país em Paquistão Ocidental, Paquistão Oriental e a Índia, a República da Índia. Aí é que está o problema. Tá vendo essa parte marcada em vermelho aí? Eu vou ampliar aqui, tá? Essa região aí do norte se chama Caxemira. Além do conflito sério, porque enquanto hindus saíam do Paquistão para ir para a Índia, enquanto, né, muçulmanos saíam da Índia para ir para o Paquistão, daí vem a história da fila indiana, né? Que eles saíam em fila nas estradas, quase 2 milhões de pessoas morreram. Aliás, Gandhi foi morto por causa disso. Um fanático hindu matou ele porque acreditava que ele estava traindo os hindus, né, ao negociar com os muçulmanos.
ainda se criou um problema sério, galera, que é essa parte daí, né? Tô me sentindo Maju aqui, sabe? No negócio do... Como é que chama? Do clima. Porque você sabe que aquilo é tudo fake ali, né? Ela tá ali, não tem tela nenhuma do lado, tem nada aqui na minha frente, galera. Eu tô fazendo de conta. Isso aqui é uma tela verde do Chroma Key, e eu tô fazendo de conta mentira. Na verdade, eu tô vendo por aqui, mas aí eu faço de conta que tá cá, valeu? Você já entendeu o meu segredo, né? Então, essa região daqui, que se chama Caxemir, ou Caxemira, que era uma região muito rica, né? Porque tinha vales férteis, muito gás natural. Hoje não tem nada disso aí. É uma região pobre, mas é uma questão de soberania. Então, hindus, indianos e muçulmanos, paquistaneses, brigam por essa região da Caxemira. Ó, o confronto entre Índia e Paquistão começa após a independência da Índia e a divisão do país. Tá vendo aqui escrito, né? O conflito é acirrado pela disputa da região da Caxemira. Não esqueça isso, tá? Isso é muito importante. Aí vem um problema. A Índia, tá vendo aí? São imagens, né? Notícias aí mostrando o conflito entre paquistaneses e hindus na região da Caxemira. Ainda tem lá os Sikhs, né? Que é um segmento bem radical. E são notícias, né, interessantes, assim. Exército da Índia mata soldado paquistanês na Caxemira. Os conflitos são muito sérios, galera. Né? Essa tensão é muito séria nessa região daí. Vamos fazer duas questões aqui, né? Vocês estão vendo aqui do meu lado, também estou vendo. Duas questões. Esta região faz parte da Ásia de monções, onde o verão é extremamente chuvoso e o inverno seco. As populações praticam agricultura em forma de jardinagem oriental, com a utilização de numerosa mão de obra, levando a enormes concentrações populacionais nos vales úmidos. Entre a Índia e o Paquistão, duas nações industrializadas de população rural, uma disputa territorial pode levar a uma guerra atômica. Já falo por quê. A região em disputa é, letra B, né, Caxemira. E aí depois ele diz, a Índia e o Paquistão são nações criadas a partir da desagregação do Império Britânico das Índias em 1947. A diferença entre os dois povos são profundas, as diferenças são profundas, principalmente no aspecto religioso. Quais são as religiões predominantes, respectivamente, entre Índia e Paquistão? Religião hinduísta e religião islamita, letra C. E aí, para comemorar, né, seus 50 anos de independência, a Índia solta uma bomba nuclear, pessoal, no Oceano Índico, né? E Paquistão, que está em guerra não declarada, você não pode esquecer disso, solta duas logo semanas depois. Então, Índia e Paquistão têm armas nucleares. E isso é um problema, né? Porque, embora a tensão esteja controlada, né, você vê que as guerras até se acalmaram com essa história toda aí das mudanças dos últimos meses, é bom a gente lembrar que eles possuem arma nuclear. E uma notícia bacana, bonitinha, para fechar. A Coca-Cola, imagine, professor de história falando bem da Coca-Cola. Você veja o que é possível, como esse mundo está em transformação. Coca-Cola sempre usada como símbolo do capitalismo selvagem. Mas olha que bonitinho que a Coca-Cola fez. Botou aqueles post-mix, né? Se você chegar, uma no Paquistão e outra na Índia, né? Se não me engano, Islamabad e Nova Delhi. Se você chegar lá e vai pegar uma Coca, a tela, e duas pessoas ao mesmo tempo, um em cada país, a tela aparece e você vê o outro, teoricamente, seu inimigo. Mas se você fizer um gesto de boa vontade, tocar a mão, o outro também tocar, os caras abraçarem a máquina ou fizerem um coraçãozinho, o outro também fizer, nenhum dos dois paga a Coca-Cola. Que coisa massa! Vou botar para vocês, me despedindo, deixa eu mostrar esse vídeo, muito legal, paz e luz para todos vocês. Vamos ver, coisa bonitinha aqui, né, que a Coca-Cola fez. Pô, essa musiquinha é muito Natal, velho. Panetone.
Juro que não é merchandising. Tô até parando de tomar coca, viu? Beijo pra vocês. Paz, luz e até a próxima. Fala, meu povo lindo! E aí, tão curtindo a nossa TV Enem? Bom, eu sou Felipe Veloso, ator, e toda semana a gente vai ter um encontro marcado aqui nos intervalos da programação, sempre trazendo um conteúdo exclusivo preparado com muito carinho para vocês. Pra gente começar com o pé direito, eu apresento o Palavras Vividas, onde eu trago textos escritos por mim ao longo dessa caminhada. Espero que vocês curtam. Um beijo grande, boas aulas e até a próxima. Palavras Vividas, das ruas para o papel, do papel para a sua tela. Eu preciso falar com você. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito, muito menos o poder, de te fazer desistir. Então, calibre as antenas, apure os filtros para saber quem realmente quer o seu bem ou quem apenas projeta em você uma expectativa de como o mundo deveria ser. Tá tudo certo, desde que você esteja certo de que no final vai dar tudo certo. Até porque, se ainda não deu certo, é porque não chegou no fim. E quando der certo, aí vai ser só o começo. Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da nossa aula hoje será problemas com as 4 operações. Vamos lá? Então, vamos começar resolvendo essa questão que diz o seguinte: com a frota de 9 caminhões, uma transportadora levará 2.880 tambores desde uma fábrica até uma loja onde o produto será vendido. Cada um dos caminhões vai levar no máximo 40 tambores. Cada um no máximo 40. A pergunta da questão: qual é o número mínimo de viagens que essa frota vai realizar? Então vamos pensar da seguinte maneira: cada um dos caminhões leva 40 no máximo. É a capacidade máxima de cada um. Vamos colocar aqui assim, ó. É a capacidade máxima de cada caminhão. Só que essa frota tem 9 caminhões. Então, se eu multiplicar, 9 vezes 0 vai dar 0, 9 vezes 4 dá 36. Então, isso aqui é a quantidade de tambores, tá? Em uma viagem. Ou seja, em uma viagem, a frota vai levar 360 tambores. Como serão 2.880 tambores? Eu vou dividir por 360 e o quociente, tá? O quociente é o termo que vai ficar nessa posição, vai me dar exatamente a quantidade de viagens que será realizada. Para descobrir quanto vai ser isso, a gente vai fazer uma experimentação da seguinte maneira. Se eu pegar 360 e multiplicar por 7, olha só, 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Eu boto 2 e vai o 4. 7 vezes 3 vai dar 21, com 4 vai dar 25. É um número menor, mas será que não existe um outro número maior? Vamos lá. Vamos tentar agora por 8. 360 por 8 vai ser 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 6, 48. Eu vou botar o 8 e vai 4. Tá certo? 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Observe que o resultado que a gente encontrou é exatamente igual ao que a gente estava dividindo. Ou seja, o número de viagens vai ser 8. Se eu multiplicar, vai dar 2.880 e o resto vai ser 0. Ou seja, é necessário que a frota dê 8 viagens para que todos esses tambores sejam levados de maneira mínima. Ou seja, o número mínimo de viagens é exatamente 8, alternativa letra D. Ok? Bem, vamos ver agora esse outro exercício aqui, que diz o seguinte, olha só. Milena e Larissa foram à lanchonete logo depois da aula e lá pediram 2 sanduíches no valor de R$ 7,70 cada. Pediram também 2 sucos no valor de R$ 3,60 cada e pediu uma fatia de torta no valor de R$ 4,40. Bem,
Na hora de pagar a conta, decidiram, olha o detalhe da questão, elas decidiram que ia dividir a conta igualmente. Iam dividir a conta igualmente entre elas. Cada uma possuía uma nota de R$20. Isso aqui também é uma informação importante. Vai pagar a conta, cada uma delas possui uma nota de R$20. Ao chegar ao caixa para efetuar o pagamento, o responsável por receber avisou que naquele momento só teria moedas de 25 centavos de troco. Então, se elas dessem um dinheiro a mais, a lanchonete ia ter que dar a troco para elas e esse troco seria somente moedas de 25 centavos. Assim sendo, quantas moedas, olha só, quantas moedas cada uma, vou grifar aqui, cada uma das meninas recebeu. Então vamos pensar assim, existe uma conta, tá? Existe uma conta que elas vão ter que pagar, essa conta vai ser exatamente quanto? Vamos lá, 7,70 vezes 2, porque foram pedidos 2 sanduíches, isso vai dar 15,40. Nós temos 3,60, que é de suco, 2 sucos, isso vai dar R$ 7,20. E nós temos aqui 4,40 vezes 1, foi apenas uma fatia de torta, que é o próprio 4,40. Se você somar, isso daqui vai ser 0 mais 0 mais 0, 4 mais 2, 6, 6 mais 4, 10. Bota o 0 e vai 1. 1 mais 5 é 6, 6 mais 7 é 13, 13 mais 4, 17. Bota o 7 e vai 1. 1 mais 1, 2. Então, R$ 27,00 é exatamente o valor da conta, tá? Então, isso daqui, ó, é o valor da conta. Só que o detalhe é que a conta foi paga com 2 notas de R$ 20,00. Então, Milena deu R$ 20,00, tá? E Larissa deu R$ 20,00. Então, tinha R$ 40,00. A pessoa do caixa recebeu e abateu 27, tá? Que foi o valor da conta. Ou seja, ela teria que dar R$ 13,00 de troco. O detalhe da questão é que esse troco foi dado todo em moedas de 25 centavos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que dividir 13, tá? Que é a quantidade de o troco que ela precisa receber, por 0,25. Bem, e aí o que é que eu vou ter que fazer? Presta atenção, como aqui você tem 2 casas decimais e aqui não tem, então eu vou acrescentar 2 zeros aqui e vou tirar as casas decimais e vou colocar apenas 25. Eu igualo a quantidade de casas decimais e tiro a vírgula, essa é a ideia. E agora eu vou fazer essa divisão, que vai ser o seguinte, olha só, 130 por 25, isso vai dar 5, 5 vezes 5 é 25, para 30 vai dar 5 e vai 3, né? 5 vezes 2 vai dar 10, com 3 dá 13, para 13, 0. Baixa o próximo, então agora é 50 por 25, que vai ser 2, 2 vezes 25 é 50, para 50, 0. Ou seja, 52 representa a quantidade de moedas que as duas vão receber. O detalhe da questão é que essas quantidades serão divididas por 2, porque ele quer saber quanto cada uma vai receber. Então, 52 dividido por 2 dá 26, cada uma vai receber 26 moedas de 25 centavos, ok? O que vai dar para a gente alternativa letra A. Bem, vamos agora fazer o exercício do Enem, uma questão do Enem envolvendo o problema com as 4 operações. Olha o que a questão diz. A questão diz que em uma embalagem de farinha encontra-se a receita de bolo, tá? E sendo ela reproduzida a seguir. Então, ele diz que tem 640 gramas de farinha e essa farinha equivale a 4 xícaras. Tem 16 gramas de fermento biológico e isso equivale a 2 colheres, tá? Possuindo apenas a colher, medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões, só possuía colheres, né? Para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem a mesma densidade. A pergunta da questão: cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres? Então vamos botar aqui, ó. Cada xícara equivale a quantas colheres? Vamos fazer o seguinte, vamos descobrir quanto cada xícara consegue de farinha em gramas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 640 e vou repartir nas 4 xícaras. Então ficaria 6 por 4 dá 1, 1 vezes 4 é 4, para 6 dá 2, baixa o próximo,
24 por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, 0. Baixo o próximo. Não dá para dividir. Eu boto 160. Então, cada xícara cabe, vamos botar aqui, ó, cada xícara cabe 160 gramas. No caso da colher, eu vou pegar aqui 16 gramas, tá? E vou dividir nas 2 colheres para eu descobrir quanto cada colher cabe em grama. Então, 16 dividido por 2, isso vai dar 8 e aqui vai dar 0. Ou seja, cada colher consegue armazenar 8 gramas. A pergunta da questão é exatamente essa quantidade de xícara na quantidade de colher. Então, para você responder a questão, basta você pegar 160, que é da xícara, e dividir por 8. Então, a gente vai descobrir que 16 por 8 vai dar 2. 2 vezes 8 é 16. Para 16, 0. Baixo 0. Não dá para dividir. Então, vai ser exatamente 20 vezes. Ok? O que vai dar a alternativa letra B. Galera, então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre competência 1. O que seria isso? Com certeza, se você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, já deve ter ouvido falar de como a sua redação é corrigida. O Enem exige de você 5 competências. E a primeira competência é a competência gramatical. Carol, o que seria isso? Bom, a competência gramatical é aquela que avalia se o seu texto dissertativo ou argumentativo está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Lembrando, o gênero textual que você escreverá é o dissertativo argumentativo, porque você precisa dissertar, que é afirmar, trazer informações, sempre de cunho denotativo, ou seja, informações pautadas na realidade, e argumentar, através de defesa de um ponto de vista e, sobretudo, provando que a sua argumentação é real através de repertórios socioculturais. Mas, voltando ao gênero textual, que é dissertativo argumentativo, um texto em prosa, que você dividirá em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Todo esse texto precisa estar de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vale lembrar que nós utilizamos normas diversas para a comunicação. Ou seja, a depender do contexto, a sua linguagem pode ser mais formal ou informal. Então, quando conversamos com amigos, costumamos, por exemplo, utilizar gírias, falar de maneira mais despretensiosa. Quando estamos em uma entrevista de emprego ou quando estamos apresentando um seminário, tendemos a utilizar uma linguagem mais formalizada. É justamente essa linguagem formal que deve ser empregada no seu texto. Mas, Carol, como é que eu faço isso? Bom, uma dica importante é que você invista no seu hábito de leitura. Com o hábito de leitura, além de melhorar sua pontuação no texto, com certeza você vai internalizar a escrita correta, ou seja, de acordo com a norma padrão, de várias palavras da língua portuguesa. Ou seja, você vai, na verdade, incrementar o seu repertório vocabular, beleza? Além disso, quando você lê, você tem dimensão das pausas de leitura e isso vai lhe dar uma noção ótima de pontuação. Utilização da vírgula, do ponto e vírgula, travessão, dos pontos e por aí vai. Ou seja, eu quero lhe dizer que, na verdade, essa competência 1, que avalia a sua norma padrão, avalia toda a sua construção gramatical ao longo da sua vida, ok? Então, é importante que você revise sempre a ortografia quando tiver dúvida da escrita de alguma palavra e que, sobretudo, melhore o seu vocabulário. Mas, vamos às dicas mais práticas. Carol, como é que eu melhoro a minha competência 1? Primeiro, evite abreviaturas. Nada de tá no lugar de está. Nada de PQ no lugar de porquê. Lembrando que existem 4 tipos de porquês. Então, você vai precisar revisar esses conteúdos gramaticais, tudo bem? Outra dica interessante.
Você já deve saber que em redação nós utilizamos muitos conectores na passagem de uma ideia para outra e de um período para o outro. Então, exemplo, se você vai utilizar conectores como nesse sentido, vírgula depois, importantíssimo para você não perder pontuação de vírgula na competência 1. Nesse sentido, vírgula, além disso, vírgula, nesse contexto, vírgula, sendo assim, vírgula. Essas vírgulas depois dos conectores são fundamentais. De mesmo modo, se você utilizar conectores mais simples dentro dos seus períodos, como mas, no sentido de porém, que é um conector adversativo, e pois, no sentido de porque, junto e sem acento, que são explicativos, os conectores vêm antes, certo? Então, você vai dizer, estou assistindo a essa aula, vírgula, pois preciso melhorar a minha gramática, ok? Então, dicas importantes. Não utilizar abreviaturas, não utilizar gírias e vícios de linguagem. Ah, tem uma dica maravilhosa para você. Um vício de linguagem que nós utilizamos muito consiste em uma locução verbal com o verbo acabar ou o verbo terminar em função de auxiliar. Carol, não entendi nada. Com o exemplo fica fácil. Se eu digo, acaba gerando, termina fazendo. Essas locuções são informais e consideradas vícios de linguagem. Ao invés de acaba gerando, você vai dizer que violência gera violência e não acaba gerando violência. Termina causando, não, causa. Termina fazendo, não, faz. Tudo bem? Então você tira esse primeiro verbo, acaba e termina, e utiliza esse verbo principal no presente. Tudo bem? Portanto, é importante que você revise questões de acentuação, pontuação, escrita das palavras, concordância. Um erro muito comum na competência 1 é em relação a palavras coletivas, por exemplo, como maioria. É maioria faz ou maioria fazem? Depende. Se eu digo a maioria dos estudantes irá fazer a prova, irá, que está no singular, concorda com maioria. Mas se eu digo a maioria dos estudantes irão fazer a prova, eu concordo o meu verbo com estudantes. Então, depende se maioria tem complemento, mas por si só é uma palavra no singular. Bom, existem muitas questões gramaticais. Muito provavelmente você já deve ter recebido alguma correção do seu professor, da sua professora, do corretor de onde você estuda, porque existem questões gramaticais que só com o tempo e com a prática você realmente vai conseguir resolver. Então, a dica é revisar conteúdos gramaticais, praticar muita redação e, com certeza, acompanhar todos os nossos conteúdos, porque vamos trabalhar tudo que é fundamental para você se dar bem no Enem, se dar bem na escrita, construir textos críticos, coesos e, sobretudo, bem coerentes em relação à gramática. Até a próxima aula! Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o seu professor Paulo Rossi. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o citoplasma, o fluido celular, a parte interna da célula, o setor onde as moléculas que formam a vida interagem entre si. Quem são essas moléculas? Água, que por sinal é a composição química mais abundante no citoplasma. A depender da espécie, do tipo de célula, do tecido, pode variar de 60% a 79% de água no interior da célula. A água, por ser o solvente universal, se associa, dilui as demais moléculas de minerais, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos, e nessas interações, reações químicas acontecem. Podemos organizar essas reações químicas em duas categorias: catabolismo e anabolismo. Catabolismo seria a reação química de degradação de moléculas. Anabolismo, reação química que constrói, sintetiza a molécula. Exemplo de catabolismo: digestão,
intracelular que o lisossomo realiza, que é uma organela citoplasmática, exemplo de anabolismo, produção de proteína, que é o ribossomo que produz. Então, nós temos dentro desse citoplasma essa associação, essa reunião de moléculas, onde as reações químicas vão estar acontecendo. Esse interior do citoplasma é diferente na célula procariótica da célula eucariótica. Na célula procariótica, ele não tem membrana interna, não tem organela membranosa. Na célula eucariótica, tem várias organelas no interior. Dentre as organelas que estão na célula eucariótica, existe o ribossomo, que é a organela universal. Por que, professor, ela é universal? Porque ela existe tanto na célula eucariótica quanto na célula procariótica. Na célula procariótica e na célula eucariótica existem ribossomos, porque ele sintetiza proteína. Nas células eucarióticas tem organelas como o ribossomo, e além do ribossomo tem os lisossomos, organelas citoplasmáticas que têm sua origem lá do complexo de Golgi, suas enzimas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso e que sua missão é realizar a digestão intracelular. Além de ribossomo e lisossomo, a célula procariótica tem o peroxissomo, que degrada o H2O2, também chamado de água oxigenada, que é um radical livre produzido pela própria célula, mas que a medicina conseguiu incorporar isso ao combate à bactéria que causa o tétano, porque essa bactéria ela é extremamente sensível ao oxigênio. Então, quando somos machucados, lesionados, era comum no século passado adicionar ao ferimento água oxigenada e borbulhava. Aquela borbulhação corresponde à ação do peroxissomo eliminando oxigênio para impedir que aquela lesão seja contaminada pelo ser vivo causador do tétano. Temos ainda, além de ribossomo, lisossomo, peroxissomo, existem nas células eucarióticas os vacúolos. Esses vacúolos podem ser de origem membranosa, como o vacúolo alimentar, que é o fagossomo, o vacúolo digestivo, que é a união do fagossomo com a outra organela, lisossomo, que realiza a digestão intracelular, formando o fagolisossomo ou o lisossomo secundário. Existem ainda os vacúolos residuais, são aqueles que eliminam o que a célula não quer mais, os resíduos alimentares, eliminados por plasmocitose, que é um transporte em bloco via membrana. Nós temos ainda também o vacúolo produzido pelo retículo endoplasmático liso, dos quais quero destacar o vacúolo pulsátil e o vacúolo de reserva. O vacúolo pulsátil ele faz a osmorregulação. Naturalmente, a água entra na célula por osmose. Se ela ficar acumulada em excesso, em grande quantidade no interior do citoplasma, pode romper a célula por plasmoptise. Então, alguns organismos, como os protozoários de alga doce e plantas, têm essa organela para eliminar o excesso de água que está entrando naturalmente por osmose. Tem também o vacúolo de reserva, onde a célula armazena substâncias úteis em excesso, como o amido, que é um carboidrato, como vitaminas, como proteínas, lipídios, certo? Aí nós temos também a organela centríolo, que ela é responsável por produzir os microtúbulos, que desenvolve funções grandiosas no interior da célula, como o transporte dos cromossomos durante a mitose e a meiose para dar origem a novas células, produzem os cílios, produzem os flagelos. Temos as mitocôndrias, organela responsável pela respiração celular. Temos o cloroplasto, organela responsável pela fotossíntese. Essas duas organelas, mitocôndria e cloroplasto, gravem, aprendam essas organelas, porque vai constar na sua prova do Enem, porque elas evoluíram por endossimbiose. Ou seja, essas duas organelas, em um tempo antigo, foram seres vivos distintos. A mitocôndria, uma bactéria heterotrófica, o cloroplasto, uma bactéria autotrófica, uma cianobactéria. Por quê, professor? Existem evidências
morfológicas na mitocôndria e no cloroplasto que nos levam à seguinte sentença: tanto mitocôndria quanto cloroplasto tiveram um passado evolutivo independente da célula eucariótica. Hoje são organelas, mas elas apresentam DNA próprio, RNA próprio, ribossomos próprios, que sintetizam suas próprias proteínas. E ainda de quebra, tanto mitocôndria quanto cloroplasto apresentam duas membranas. Uma remanescente da fagocitose que envolveu a célula primitiva e a membrana interna que é da célula primitiva. Então, são muitas evidências que nos levam a acreditar que essas duas organelas tiveram um passado evolutivo separado e na construção da célula eucariótica, primeiro surgiu a mitocôndria, porque é a organela que produz energia, que sustenta essas reações químicas anabólicas e catabólicas que ocorrem no citoplasma, e em segunda instância surge o cloroplasto, claro que essas instâncias em tempos evolutivos em milhões de anos. Nessa perspectiva, alcançaremos uma estrutura cheia de proteínas, uma rede de proteínas chamada de citoesqueleto, que dá mobilidade, sustentação, que dá estabilidade, que controla as movimentações internas da célula. Desse citoesqueleto, a estruturação da célula, destaca-se 3 componentes: os filamentos intermediários, os microtúbulos, que são gerados pelo centríolo, e os microfilamentos de actina, que dão mobilidade interna à célula, como o movimento de ciclose, como os movimentos de pseudópodo, que realizam a expansão membranosa e também a fagocitose. E chegamos aos retículos endoplasmáticos. Retículos são organelas formadas por redes de membrana. O retículo liso não tem nessa membrana ribossomo. O retículo rugoso tem ribossomo. O retículo liso é responsável pela produção da carioteca, que é a membrana nuclear, pelo complexo de Golgi, pelos vacúolos pulsáteis e vacúolos de reserva. O retículo liso ainda tem por função gerar os lipídios, os compostos lipídicos que formam a célula, ainda tem a função de desintoxicar a célula se porventura tiver contato com moléculas externas, como as drogas farmacológicas e drogas alucinógenas. Já o retículo endoplasmático rugoso tem a missão de produzir proteína. Essa proteína que o rugoso produz, porque tem ribossomo aderido a ele, vai para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi armazena, trabalha essa proteína, ativa e libera essa proteína na forma de organelas, na forma de proteína de membrana, na forma de vesícula de exportação, para atuar em outro tecido, para atuar em outra célula. E o complexo de Golgi ainda produz o acrossomo, produz os polissacarídeos, que vão ser cruciais na formação celular. Então, meus amores, citoplasma, um conteúdo importantíssimo, dá uma retomada, volta ao seu caderno, volta aos seus livros para retomar essa informação, porque ela é muito legal. Um beijo para vocês, tudo de bom. Pronto, mais um dia de aula que se encerra aqui na TV Enem. Espero que você tenha aproveitado ao máximo. E lembre que se por acaso você perder alguma das aulas, não tem problema. Nós estamos nas grandes plataformas, dos canais de imagem e vídeo da internet e estamos também na nossa plataforma tvenem.com.br, além da TV aberta e também das TVs a cabo. Um grande abraço para você, até a próxima. Paz e luz para todos nós.